Olá, boa tarde. Já chegamos para lhe fazer companhia. Seja muito bem-vindo a este programa Conversa de Mulheres. É sempre um prazer estar aqui consigo de segunda a sexta às 15 horas e hoje vamos falar com alguém que fala muito. Comigo! Faz disso. A Cláudia fala muito, vocês já sabem. É No meu nível. 6 anos aqui a falar, a falar. Mas hoje vamos falar com alguém que faz disto profissão, que ajuda outras pessoas a falarem, a transmitirem a sua ideia. E agora eu vou dizer uma palavra que se calhar alguns não sabem, que é podcast. Eu disse bem, eu acho que sim. Podcasts. Depois já pergunta, pois, as nossas meninas inglesas. Nós temos Ok. aqui Ok. pessoal inglês. Isto não podemos Sempre dizer nada errado. avaliadas. É o português do Brasil que tem que estar correto, é o inglês que tem que estar E o correto. título do Pronto. livro? Pois está, já está. Falas do mundo. Falas ao mundo. Ao mundo. Ao mundo. Pró. Ninguém acertou. Toda a gente Ninguém falhou. acertou. Eu tenho que ver os papéis. Então, está entusiasmado? É isso mesmo. Contamos consigo aqui até ao final do programa para conhecermos a nossa convidada e falarmos sobre isto. Exatamente. E antes de avançarmos para falarmos sobre as redes sociais e depois, assim, conhecer a nossa convidada, eu tenho que referir que no genérico aparece 3 meninas e uma delas mostra a língua. É verdade. E hoje é que eu estava a fazer confusão. Mas Marota. aquilo faz-te confusão sempre, Cláudia. Mas hoje ficou aqui a Mas hoje olhaste com mais atenção, não é? por um X. Não. Eu acho que é uma maneira engraçada. É fofinha. E olha, e é uma maneira cool e jovem. Os jovens agora têm muita mania de tirar as fotografias assim, com a língua de fora. Assim E com a língua de fora. Assim, e Como é que foi? são as meninas influencers. Tu vês outro tipo de jovens. Os jovens cools e dreads Como é? fazem assim e põem da língua de fora. Eu não vou pôr só porque eu já sou jovem, sou cool, mas não sou dread. É só isso. Pronto, é diferente. Então, em redes sociais, Cláudia, que já vimos que és Bem da jovem, então. Redes sociais, Facebook Conversa de Mulheres e o Instagram conversa.mulheres. Encontra muita informação, as redes sociais das nossas convidadas, encontra fotos da Ruta a fazer exercício físico, É verdade, é verdade. Ainda ninguém esqueceu esse dia, não a é? Já passou dançar. tanto tempo. Pois Já passou é, tanto é tempo. tudo guardado lá nas redes sociais. Já passou tanto tempo, mas toda a gente continua a lembrar-se, não é? Ficou marcado no tão coração. giro. Ficou marcado no coração. Aliás, tenho lá uma foto que eu até comentei, não sei se ri ou se choro, porque a minha cara é mesmo essa. Não sei se estou a rir ou se estou a chorar. Mas pronto, mas foi bom. Pronto, se viram essa Qual foi o fotografia. comentário que me fizeram? Cláudia, tu nunca fazes estas coisas. Pronto. Não. Somos diferentes. Fica atrás. Amigas. A Exato. torcer pela Ruth. Ruth, baixa mais. Bem, não vamos falar sobre isso, que eu não quero estar zangada contigo agora. Que eu lembro que tu estavas lá do outro lado da câmara a gozar comigo. Eu vi. Mas pronto. E então, as nossas redes sociais, além das fotos comprometedoras da minha pessoa, existem outras coisas. Exato. Programação semanal, aquelas frases inspiradoras, lindas, maravilhosas, que é só partilhar. E depois tem lá indicada a página, @conversa.mulheres, e dá a conhecer o programa, não é? É verdade. E também dá a conhecer os projetos das nossas convidadas. Claro. Através das redes sociais. Através das redes sociais. E do canal do YouTube. Exato. YouTube, temos o canal Curiacos TV no YouTube, a playlist Conversa de Mulheres, programas completos, e lá está, encontra os programas completos para rever, partilhar e partilhar. É isso. Vale a pena seguir-nos, vale a pena conhecer estas mulheres inspiradoras e também aprender. Hoje vamos aprender um bocadinho aqui sobre esta área, sobre este tema, falando sempre um bocadinho aqui para este lado dos negócios, neste caso em particular, mas vale a pena partilhar os temas, partilhar os projetos e dar força a estas mulheres que são empreendedoras. Não se esqueça, o seu like faz toda a diferença. E a partilha também. E a partilha também. E o comment. E o comment. E agora passamos E agora vamos passar o separador para conhecer a convidada de hoje. Até já. Então, connosco hoje, nesta tarde, a Liliana FM, é host dos podcasts, a empreendedora Pod e autora do livro Falas para o Mundo, fundadora da Escola Portuguesa de Podcasting.
que eu Meu nem Deus! sabia que havia Um texto, um rolo. uma escola de podcasting. Mas não fazia. É as coisas que eu aprendo neste programa. Exatamente. Seja muito bem-vinda, Portanto, Liliana. vai ter que nos explicar, Liliana, muito bem-vinda, todas estas coisas. Vamos conhecê-la primeiro. O que é host? O que é podcast? Não sei, podcast. Eu tenho ali umas dúvidas sobre qual é o... Eu acho que depende de onde é que é o inglês, não é? É. Não é? Se é o americano, o inglês Exatamente. ou... Pronto, South Africa. Como assim? O accent O da accent, palavra. Pronto. podcast. E a autora de um livro. Exato. Animada! Muito animada por estar aqui. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui convosco. E para nós é um prazer recebê-la e falar deste tema tão atual e tão à frente. Sim. Ficamos muito contentes. Mas gostávamos de conhecê-la um bocadinho melhor. De onde é que a Liliana é, o seu percurso, sonhos de vida desde pequena, sei lá o que lhe apetecer contar-nos. Ora, e se calhar a Escola Portuguesa de Podcasting surgiu mesmo por aí, porque a Liliana, do alto dos seus 5 anos, disse à sua educadora... Do alto dos seus 5 anos. Porque estava no alto dos sapatos da mãe. Não, por acaso não, mas do alto dos seus 5 anos disse à sua educadora que queria ter uma escola quando fosse grande, não era nada de aquelas coisas de quer ser médica ou quer ser veterinária, não, eu quero ter uma escola, com 5 anos, não é? Já sabia que queria ter uma escola. E a vida trouxe-me a Escola Portuguesa de Podcasting agora, não é? Giro. É muito giro porque às vezes há muitos sonhos que temos. Ter uma escola. Não é ser professora, é ter uma escola. Exato. Há muitos sonhos que temos e que depois de alguma maneira assim se concretizam. Sim. Não da maneira que pensámos. Exatamente. Depois nunca se tornou um objetivo de vida realmente ter uma escola. A minha formação de base é na área da educação de infância. Lá está, mais uma vez, relacionada aqui com a escola. Mas a escola devia ser muito importante para si quando tinha 5 anos. É de onde? Sim, é verdade. É de onde? De onde é que é? Mafra. Mafra. Portanto, a escola para si tem que ter sido uma coisa boa, porque com 5 anos achar que queria ter uma escola é porque a escola era uma coisa boa. Ou então a escola era tão má que eu tenho que ter uma só minha que não seja assim. Eu acho que era mais por aí, porque sério? eu não gostei nada de estar no jardim de infância. Não? Eu lembro-me perfeitamente de chorar imenso de estar no jardim de infância, mas quando fui para a escola primária, agora o primeiro ciclo, não é? Sim. Mas a antiga escola primária foi mudar completamente o chip, porque, ok, é isto, é aqui que eu estou bem, mas no jardim de infância não era assim. Porque queria aprender, queria fazer coisas. Exatamente, é aquela história que nos contam de aprender a ler, de aprender a escrever, de fazer as contas. Acho que estava com uma expectativa demasiado alta. Engraçado, criança de 5 anos com expectativas. E na verdade, quando fui ao jardim de infância, deparei-me que mas nunca mais aprendo a ler, nunca mais aprendo a escrever. Na realidade, eu acho que isso demonstra, e isso tem esses conhecimentos, sabe que se calhar devia ter entrado na escola um bocadinho antes. Não é? Portanto, estamos todos aqui um bocado formatados e a realidade é que há miúdos, como há miúdos que aos 6 anos vão e são super imaturos e deviam ter ficado mais um ano à espera dos 7 ou até quase dos 8, que são bebés. Mas há miúdos que têm esta desenvoltura, não é? Sim, somos todos diferentes, não é verdade? E o facto de estarmos aqui programados para uma determinada idade, ok, pode funcionar, mas para algumas crianças devia haver alguma flexibilidade aqui neste assunto. E principalmente na área da educação, porque nós passamos grande parte da nossa vida até sermos adultos na escola. E termos uma boa experiência na escola é muito importante. Então a sua experiência foi boa depois? Depois foi ótima. Foi ótimo. Desde que começou a aprender, pronto. Eu queria aprender, não é? E depois já sabia ler, já podia aprender mesmo que não lhe ensinassem, podia ler livros, não é? Exatamente. E lembro-me perfeitamente, com 7 anos, pegar nos meus livros pequeninos e passar imenso tempo a ler, entretida, porque era esta a minha expectativa, era aquilo que eu queria realmente. Eu já sabia muito bem aquilo que queria, lá está. Não terem que estar os outros a ler as coisas. Sim, é verdade. E isto, o sonho do livro também já estava guardado lá atrás, não é? Quando eu pegava nos meus livros, eu às vezes pensava, um dia sou eu que vou escrever aqui um livro, e tem sido aqui o concretizar de sonhos ao longo da minha vida e tem sido maravilhoso. E então, quando já era assim mais teenager, isto vamos falar de podcasts, vamos falar de teenagers e coisas assim, o que é que se imaginava a fazer já aqui na área da educação? Não, nada a ver com a educação. Eu sou uma mulher de ciências, sempre pensei que trabalhasse num laboratório, mas depois... num laboratório? Exatamente. Mesmo esse tipo de ciências? Mesmo laboratório, mas depois percebi que por 2 décimas não entrei na faculdade que eu queria
E disse, não, se eu não vou entrar naquela faculdade, já não quero ir para mais nenhuma. Queria Engenharia Química e queria ir para o técnico e, na verdade, se não vou para essa faculdade, já não vou para mais nenhuma. Mas eu sempre tive a casa cheia de crianças, os primos, os vizinhos, os amigos dos vizinhos, e eu sempre fui a mais velha e geria aquelas crianças todas. E então os meus pais até me disseram, mas vais fazer melhoria e entras para o ano, mas eu estava decidida, não, então vou para a segunda hipótese, que era Educação de Infância, não tem nada a ver, Engenharia Química e Educação de Infância. Mas assim foi. Pois, escolheu Engenharia Química no primeiro. No primeiro, mas só queria aquela faculdade. Pois, porque há várias e as médias variam muito de faculdade para faculdade. Variam e de ano para ano também vão variando. E então fui para a Educação de Infância, apaixonei-me pela educação, verdadeiramente. E Educação de Infância, havia várias escolas possíveis ou também era só uma? Havia várias escolas possíveis, mas pública era só uma. Sim, em Lisboa, sim. E era aquela onde eu entrei. Andámos na mesma escola, então? Pronto. Provavelmente. Universidade, sim, na ESE. Exatamente. Podemos fazer publicidade à ESE. Aliás, já disse, teria todo o prazer em receber aqui alguém da direção da Escola Superior de Educação de Lisboa, que cria tantas mulheres, que educa, vamos assim dizer. Exatamente, e tantas empreendedoras depois acabam por desistir de ser professoras. Porquê é que será, não é, Sr. Ministro? É isso mesmo. Porquê é que será? É o povo à noite. Sabe que nós temos um programa que é sobre políticas e eu de vez em quando esqueço-me que não estou nesse programa, não que eu alguma vez lá tenha ido. E lembro-me, principalmente quando é estas coisas da educação, mexe um bocadinho no meu coração. Não é? Mexe. E depois apaixonei-me pela educação e fui educadora da infância durante 15 anos, mas sempre tive o sonho que não ia ser educadora até aos 80, porque não me imaginava com 80 anos a correr atrás de crianças. Então sempre andei aqui a tentar encontrar outras soluções que me dessem uma tranquilidade e uma vida como eu mais queria, que era ter tempo para mim, para a minha família. Os educadores é uma das situações que temos falado, já falámos aqui também com outras convidadas, os educadores trabalham até muito tarde e é muito, muito desgastante, porque educador de infância tem que sentar, desculpem a expressão, o rabo no chão com os miúdos e lá está, chega uma idade em que o rabo no chão, pronto, já não lhe apetece, mesmo que faça muito exercício. Sim, não é? É verdade. Quando eu entrei para a faculdade, saíamos aos 55 reformados, mas quando eu saí já eram aos 65. A sério? Sim. E é uma grande diferença, não é? São depois de mim. 10 anos depois. Sim, é ridículo. Ninguém que eu continuo a achar. Por acaso, o meu filho teve uma professora já com alguma idade, não faço ideia da idade certa da senhora, e que ainda hoje ela dá aulas e é super, super querida e super fantástica, mas que realmente aquilo desgasta muito, não é? É verdade. É porque são 7 horas ou 5 horas com as crianças, sempre ali. E quando eu sabia perfeitamente que não ia querer. O meu sonho era dar aulas na faculdade depois, mas entretanto... E ajudar outras pessoas a se formarem. Sim. Porque gosta aqui da formação, não é? Exatamente. Mas entretanto não se proporcionou. E tive um projeto na área da educação e da parentalidade, neste caso. Criei um projeto para a área digital, para ajudar outros pais e outros educadores na altura, e daí aí é que surgiu o podcast na minha vida. Foi nessa altura. E esse projeto hoje já não tem, não é? Não, já não tenho. Fez este projeto porque lá está, sempre esteve à procura de um caminho, sabia que aquilo não podia ser o fim, não iria conseguir ficar lá ou estar no seu pleno, e então surge aqui o podcast. E então qual foi o seu primeiro podcast? O meu primeiro podcast? Cast. É esta a minha dúvida. Cast. Pode ser, tanto faz. Eu acho que esse cast ou cast não sei. As pessoas vão entender. A minha colega ali tem uma opinião que ela não vai conseguir dizer, eu não vou conseguir ouvi-la. Mas eu acho que pode ter várias. Não sei. Eu digo podcast. É como eu digo. Está certa. O meu primeiro podcast foi então a Mãe Pod, ainda na área da educação e da parentalidade, e foi por causa da Mãe Pod que era o seu projeto.
que é o meu projeto, estava ligado com a área da E educação. o que é que falava sobre isso já agora? Eu sei que não vem falar sobre isso, mas está aqui, estamos aqui a falar do percurso. Gostamos de saber o que é que a mãe pode. A mãe pode fazer o quê? A mãe pode tudo, não é? Na verdade é isso, é que a mãe pode tudo. A mãe muitas vezes tinha aqui minhoquinhas na cabeça que não podia fazer determinadas coisas, que tinha que viver para os filhos, e era muito esta perspectiva de a mãe também tem vida e precisa de mostrar aos seus filhos que também as opções que faz também os podem inspirar. E acho que, acima de tudo, a mensagem que eu queria passar era que podemos criar crianças felizes, tendo a vida que nós tivemos. E eu gosto muito desse seu projeto, acho que é muito bonito. Não, é verdade. E temos tido aqui muitas mulheres empreendedoras que falam exatamente isso, que durante um tempo se privaram dos filhos, ou durante um tempo se privaram de si, ou assim que os bebés nasceram perceberam que tinham que mudar tudo para conseguir ser aquilo que elas precisavam para elas e para os filhos. Exatamente. Não é? Mas não é toda a gente que tem esta consciência. Não, e isto vai sendo um caminho que vamos fazendo ao longo da vida, percebendo que se calhar há mais vida para além da profissão e também há mais vida para além da maternidade, e que podemos ter um equilíbrio entre as duas coisas, ajudando os nossos filhos a ser felizes. Assim. E ainda há nós próprios no meio disso tudo. Porque há a profissional, há a mãe e há a pessoa, não é? Exatamente. Nós temos de estar felizes para os nossos filhos estarem felizes. Uhum. E então, esse primeiro podcast... tá? Esse primeiro podcast falava... Porquê é que surgiu fazer um podcast ainda dentro desse projeto? Ok, mas porquê é que surgiu? Porquê que surgiu? Porque eu tinha, então, este projeto em paralelo com ser educadora das 9 às 5, e então surgiu este projeto sempre na área do digital, para eu poder conciliar as duas coisas. Mas eu sentia que precisava de comunicar e de chegar a mais pessoas, e que as redes sociais não me chegavam, que eram poucas, porque no fundo estar apenas preso às redes sociais acaba por ser limitativo. Com um dia que se me fechassem a conta, eu acabava por ficar sem nada. E tentei sempre aqui pelo artigo de blog, mas uma mulher de ciência escreve tudo em 3 palavras e já não adianta, não é? Pois, porque gosta, ensina tudo, mas lá está, é o resumo. Exatamente, faz o resumo. Depois tentei também os vídeos e o canal de YouTube, mas o meu tempo para gravar vídeos era muito limitado. 9 às 5 para trabalhar, uma filha pequena, então gravar vídeos de noite, como nós sabemos, não ficam com as condições que eu gostaria. Fala baixinho, porque a minha filha... Pois, é isso mesmo. É isso mesmo, e ela acordava depois de noite e tinha que interromper, e depois a parte de gravar e editar tornava-se um pouco desafiante. E então fui desafiada, porque não um podcast. Eu que já era ouvinte de podcast há muito tempo, mas que nunca pensei que o podcast fosse para mim. Porque eu pensava sempre que o podcast era preciso ter um grande estúdio para poder gravar, não é? Eu pensava que para ter um podcast tinha que gastar centenas de euros no microfone. Pensava que para ter um podcast eu precisava de uma equipa aí de 4 ou 5 pessoas para poder fazer a edição e poder gerir as plataformas. Isto era o que eu pensava. Para quem não sabe, só agora fazer aqui entre parênteses, o que é um podcast, não é? O que é um podcast? Havemos de ter pessoas que não sabem, que nunca ouviram, que se calhar até vão a um Facebook, algumas nem foram ainda ao Instagram. O que é isto do podcast? Um podcast, basicamente, pode ser uma conversa, e aqui temos um formato de entrevista, ou pode ser aqui quase como um monólogo, vamos por assim dizer. Como um live, não é? Como a gente vê os lives. Sim, mas o live tem vídeo, e o podcast é apenas o arquivo áudio que fica disponível numa plataforma de streaming, como, vou passar a publicidade, desculpem, o Spotify, por exemplo. Sim. Ou outras plataformas de música e de streaming que nós podemos ouvir, e está disponível para o mundo, literalmente. E que tem uma vantagem, vamos assim dizer, que quando a pessoa está a fazer os downloads ou a ver coisas na internet, no YouTube, no Instagram, tudo o que é vídeo normalmente é mais pesado, não é? Sim. Vai gastar mais dados móveis. Exatamente. Ou seja, quando a pessoa está fora de casa, ouvir um som é mais... no fundo é quase como ouvir uma música, só que em vez de estar a ouvir uma música, está a ouvir alguém a falar. Sim, o podcast... Ou alguém. Exatamente, algumas pessoas. O podcast basicamente é como se tivéssemos um programa de rádio nosso. Quer seja de um hobby, quer seja de um negócio, é como se nós tivéssemos o nosso próprio programa de rádio, mas que está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, à distância de um clique, em qualquer telemóvel ou computador.
Portanto, então começou a pensar, eu se calhar consigo fazer um podcast. E o que é que precisou para investir ainda, pronto, ok, ainda dentro do outro projeto? Sim, eu comecei, ok, podcast, vamos lá tentar então ver como é que isto se faz. Pois, porque é necessário fazer. Sim, como é que isto se faz? vamos ver como é que isto se faz. Será que isto é assim tão complicado como eu penso, ou será que isto é assim tão complicado como eu estou aqui a fazer na minha cabeça? E então fui, lá está, internet, pesquisar e vi que existiam algumas formações nos Estados Unidos e no Brasil. Em Portugal ainda não se falava sequer aqui deste tipo de formação e assim fui, inscrevi-me, cursos online, fui fazer vários cursos online. Curso em que ano? Antes da pandemia ou já depois? Não, antes da pandemia, em 2020, em 2019, final de 2019. Fui fazer esses cursos, quer no Brasil, quer nos Estados Unidos, e comecei a experimentar. Vamos lá, experimentar, comprar um microfone para tentar. E contratou uma equipa, não é? Não, claro que não. Não, a Liliana. Era tudo eu. Tudo eu, tudo eu. É isso mesmo. Sem equipa, sem nada, lá fui eu experimentar. O que é necessário então? O mínimo é o quê? Um microfone um bocadinho melhor? Sim, um microfone um bocadinho melhor e dar voz à nossa mensagem. Basicamente um computador para podermos ter o programa para a gravação. E pouco mais do que isto. Depois é escolhermos o local mais indicado, mas isto fui fazendo testes ao longo do caminho, não é? Para perceber que se calhar a virada para a janela não era o local mais indicado porque as ondas sonoras refletiam e o microfone acabava por captar o eco. Ou seja, fui fazendo aqui uma série de testes para perceber qual era o local mais indicado. Às vezes bastava virar a cadeira para perceber onde é que podia gravar e ficar com um som melhor. E comecei o meu podcast com um microfone de 30 euros, ou seja, não é um investimento por ir além, e colocar numa plataforma de forma gratuita, ainda tudo a fazer aqui alguns testes. Alguma das nossas fotos tem aqui com o seu microfone? Não me lembro. Não me lembro também. É dos livros, pronto, é isso, não me lembrava, é isso. Então, continuamos. E como é que foi a primeira vez que falou? E que gravou e que ouviu aquilo depois lá na plataforma de streaming? Sim, a primeira vez que eu falei estava muito nervosa, não sei. A voz tremia. A voz tremia. Gostei de ouvir porque nunca desgostei da minha voz. Eu detesto ouvir a minha voz. Nunca desgostei da minha voz. Não sei como é que as pessoas aguentam. Curiosamente, eu lembro, no 7º ano, nós fizemos um audiobook, no 7º ano. Uau! E fizemos logo aqui estes testes com a voz, ou seja, eu tinha 12 anos quando fiz os testes com a voz gravada pela primeira vez. E desde aí percebi, ok, uma coisa é a voz gravada, outra coisa é a voz que eu ouço, e está tudo bem, não há forma de mudar, por isso... Pode colocar um bocadinho melhor, mas... Colocar a voz sempre ajuda a não ter o tom tão nasalado, no meu caso. Mas é muito difícil estar sempre a falar assim. E torna-se artificial. Mais cedo ou mais tarde nós vamos começar a perceber que se colocarmos sempre a voz, não vai haver um momento em que não vamos deixar de colocar a voz e que vai ficar estranho de alguma forma. E depois disso eu gostei de me ouvir mesmo e foi fantástico quando eu cheguei ao telemóvel, não é? E percebi, ok, afinal já está. É só isto, é só clicar no botão e já está no mundo. A partir daí comecei a partilhei com as minhas pessoas, partilhei também numa comunidade de empreendedoras onde eu estava presente e o feedback que tive foi, uau, Liliana, como é que fizeste isso? Foste a um estúdio? Onde é que gravaste? Como é que gravaste? O que é que aconteceu? Está tão profissional, mas fizeste isso sozinha, de certeza? E eu, sim, eu fiz isso sozinha. Então, porquê é que não vens explicar-nos como é que fizeste isso? E a partir daí fui fazer uma masterclass, preparei masterclass, como é que eu tinha feito aqui, com o passo a passo. Terminei a masterclass e o feedback foi, realmente, tu descomplicaste isto tudo, como é que se faz aqui um podcast? Pois foi. Podias era ajudar outras pessoas a fazer isso. Não, então eu tenho o meu projeto, alguma vez vou aqui ajudar essas pessoas a fazer podcast. Não, nem pensar. Mas fui convidada para uma outra masterclass e no final dessa masterclass tive exatamente o mesmo feedback. Tenho que ajudar outras pessoas. Tenho que ajudar outras pessoas. E eu comecei a ficar ali a pensar,
Ajudar outras Se calhar eu tenho que ajudar o Se calhar eu preciso mesmo de ajudar outras pessoas. Como alguém diz, se calhar o universo estava a dizer para eu ajudar outras pessoas. Se calhar não é bem por aqui que eu vou ajudar a fazer crianças felizes. Se calhar eu vou precisar aqui de ajudar os pais primeiro ou as pessoas realmente as mães a serem felizes. A partilhar a sua mensagem com o mundo. E assim foi. Desde aí, em abril de 2021, estava a lançar a minha primeira turma de podcasters e a ajudar realmente pessoas a partilhar a sua mensagem com o mundo. Muito bem. E então surge aqui a escola, não é? A escola surge... Ainda é depois. Então vamos lá à turma. Então veio a turma e como é que foi? O que é que as pessoas aprendem consigo? As pessoas aprendem do zero a como é que vão partilhar a sua mensagem. Nós podemos ir a essa turma. Sim. Já sabemos que um micro 30 euros já é bom, não é? Agora já deve ter um mais carote. Agora já. Claro. Já vou no meu terceiro micro, fui fazendo o upgrade. Claro, claro, mas faz sentido, não é? A pessoa vai experimentando, vai vendo se aquilo funciona. E se funciona, agora vale a pena investir para ainda ser melhor. Não é? Exatamente. E assim foi. E agora em abril vou ter aqui a minha 7ª turma, já vamos para a 7ª turma de podcasters, e sempre virado para o negócio, porque eu já estudo marketing digital desde 2018, então vou aplicando aquilo que eu fui fazendo no meu negócio, quer seja primeiramente no projeto da educação e agora no projeto dos podcasts, aquilo que eu vou fazendo para colocar o podcast como o centro de toda a comunicação que nós podemos fazer no negócio, trabalhando com redes sociais, com canal de YouTube, com blog, com site, fazendo assim sempre esta comunicação quase que 360 graus para divulgar o negócio. Então quem é que podem ser as pessoas que podem usufruir ou ter como mais-valia um podcast no seu negócio? Todos os empreendedores que possam falar sobre o negócio. E não há áreas que não se possam falar em podcast. Para ter... Todos os negócios como assim? Todos os negócios. Dê-nos alguns exemplos assim. Cabeleireiro. A sério, cabeleireiro. Como? A sério, cabeleireiro. Uma das minhas alunas, uma das minhas clientes, tem um podcast sobre cabeleireiro e ela é formadora de cabeleireiros e fala sobre esses assuntos no seu podcast. Seguros. Um podcast sobre seguros. Isso eu acho que faz. Também é possível. Temos um estúdio de yoga que também tem um podcast. Há dois dias. Tem um podcast com meditações, com pranayamas. Não é a minha área, por isso eu não vou adiantar. Não disparate, não é? Não ter alguma coisa que alguém vai dizer o quê? Exatamente. E aliás, o estúdio de yoga tem 2 podcasts, um para adultos e outro com histórias para crianças. Por isso, todas as áreas são possíveis. Quando nós pensamos que, mas é uma área muito, muito visual, será que um podcast vai funcionar? Se pudermos falar, podemos ter um podcast. E qual é que é a vantagem de ter o podcast? A grande vantagem de ter um podcast é que temos uma janela virada para o mundo. E o que é que eu quero dizer com isto? Com o podcast nós estamos literalmente a falar para o mundo. E este Falas para o Mundo do meu livro não é por acaso. É porque, através de um clique, nós colocamos em todas as plataformas de podcast que estão disponíveis no mundo. Quer seja nos Estados Unidos, na Índia, em Angola, no Brasil, em todo o lado. É mais fácil chegar do que se calhar através do algoritmo das redes sociais. Muito mais. Não estamos dependentes do algoritmo. Pelo contrário, o podcast é uma plataforma que é pesquisável. Se eu for a uma plataforma e escrever empreendedorismo, encontro todos os episódios onde se fala sobre empreendedorismo e todos os podcasts onde se fala sobre empreendedorismo. E desta forma vou encontrar... É mais fácil de pesquisar aí do que nas redes sociais. Nas redes sociais é muito difícil nós pesquisarmos. Sim, fazemos uma pesquisa. É um bocado viciado a pesquisa, não é? Exatamente. E ali não, temos uma pesquisa organizada pelos mais atuais aos mais antigos. Portanto, também se então é pelos mais atuais aos mais antigos, a pessoa deve estar sempre... Consistência é o segredo. A colocar, não é? Consistência é o segredo. Então, quais é que são as etapas para criar um podcast? Alguém que já esteja a pensar, se calhar é isto que eu estou a precisar aqui para o meu negócio. Bem, inscrever-se na sua escola, se calhar é a primeira. Ainda não falámos de como é que surgiu a escola. Não sei se a escola vem antes do livro, não. Dá-me ideia que o livro vem antes da escola. Vem o livro primeiro e depois vem a escola. Exatamente. A primeira etapa é... eu gosto sempre de começar pelo porquê. Porquê é que nós vamos realmente fazer o podcast? É que se nós tivermos o porquê muito bem definido, a partir daí vai sempre muito mais fácil.
porque vão surgir desafios e se no nosso porquê não estiver muito bem definido, acabamos por desistir, a vida acontece e acabamos por não partilhar, não partilhar a nossa mensagem com o mundo. Mas se nós não tivermos o nosso porquê muito bem definido, ok, eu estou a fazer isto porque quero ajudar crianças a ser mais felizes, eu estou a fazer isto porque quero ajudar empreendedores a partilhar a sua mensagem com o mundo, isto vai ficar muito mais claro na minha cabeça e mesmo quando a vida acontece, ou mesmo quando, hoje não apetece nada, mas tem que ser, eu tenho este porquê, é a minha missão, é isto que eu quero partilhar com o mundo, é muito mais fácil. A partir daí, definimos a nossa mensagem, começamos a organizar em termos da estrutura interna do podcast, e aqui o que é que falo enquanto estrutura interna? O podcast geralmente tem aqui três grandes etapas, que é a parte da intro, que nós apresentamos o podcast, depois temos a parte do conteúdo e a despedida relativamente aqui ao podcast. Esta é a organização da estrutura interna e depois começamos a pensar na organização dos nossos episódios, porque temos que estruturar os episódios, não é só falar para o microfone, é preciso sabermos o que é que vamos dizer, porque é que vamos dizer, em que histórias é que vamos incluir, não é? Pois, que histórias é que vamos incluir, que exemplos é que vamos incluir. E depois disto estar tudo estruturado. Convém já estar estruturado uma série de episódios, não é? Para a coisa fazer sentido. Sim. Ainda mais quando temos um negócio. Se nós temos um negócio, precisamos mesmo de planear estrategicamente que episódios é que vamos lançar e quando é que vamos lançar. Não vai ser à toa. Porque se nós vamos lançar um determinado produto ou serviço, convém irmos falando e mostrando a necessidade e consciencializar as pessoas sobre esse determinado produto ou serviço para quando for o lançamento, as pessoas já, ok, já sei a Liliana já me tinha falado sobre isto, faz sentido, então vou comprar. Então temos aqui esta intencionalidade naquilo que nós estamos a partilhar ao longo dos episódios. Depois de termos aqui a estrutura dos episódios, passamos aqui à parte em que temos as plataformas de distribuição de podcast e depois partilhar com o mundo e utilizar todas as ferramentas que temos ao nosso alcance para chegarmos a mais pessoas. Redes sociais, canal de YouTube, site, depois pode e-mail. fazer a promoção do podcast através das redes sociais também, não é? Exatamente. E diga-me uma coisa, um podcast deve ter quanto tempo? Mínimo e máximo? Tem alguma coisa? É sempre uma das perguntas que me fazem, por isso é que eu estou a rir. Se a pessoa pensar em fazer, tem que dar vários tempos. Ok, se vou fazer, mas quanto tempo é que eu vou estar a falar? É, o tempo que for necessário para partilharmos a nossa mensagem com o mundo. Então esta é a resposta. Sempre aquele tempo. Não. Esta é a resposta politicamente correta. Mas o que é que seria um tempo mínimo? 10 minutos? Não, existem podcasts com 2 minutos. 2 minutos? Com 2 minutos. Com 2 minutos. Muito conciso, muito esses direito. São da matemática. Muito direto ao ponto e são 2 minutos. Gostas, já está feito. No entanto, temos que nos lembrar de uma coisa. O podcast é para pessoas que gostam de ouvir e de ouvir a explicação. Se calhar 2 minutos parece pouco. Para algumas pessoas parece pouco, mas quando eu comecei a ouvir podcast, 5 minutos, 7 minutos para mim é o ideal. Ideal. Hoje em dia já consigo ouvir podcast com 3 horas. Com 3 horas? 3 horas. Sem intervalo. Faz pausa. Faz pausa e continua. Por isso, quanto mais ouvimos, mais fácil é continuarmos a ouvir. Por isso existem podcasts para todos os tempos. 2 minutos até 3 horas? Sim, existem. Nós temos que pensar também depois qual é o formato que nós queremos para o nosso podcast. Um podcast a solo, onde nós estamos a falar sozinhos, é mais difícil estarmos 3 horas a falar sobre um determinado tema. Sim. Mas uma entrevista... mas mesmo eu ficava cansada, eu ficaria cansada. Mas uma entrevista, 10 minutos para uma entrevista é muito pouco. Não é nada, porque só dar as boas-vindas, apresentar quem é a pessoa, não é? É muito pouco. Isso é o que eu estou sempre a dizer aqui. Eu gosto de falar com pessoas, é pouco tempo, tem que ser muito tempo. Isso é que eu gosto de ter Eu gosto de ter uma convidada para o programa. Gosto de conhecer as pessoas e depois de entender o percurso e de aprender com elas qualquer coisa, não é? Sim. Por isso temos que ver aqui os timings são possíveis. Dos 2 minutos às 3 horas, tudo é possível. E então, como é que se passa aqui de fazer umas turmas? Porque pronto, mas foi empurrada a fazer, não é? Foi, quase. Como é que se passa disto para uma escola e para deixar de uso eu a sua profissão? Exatamente. Isto aconteceu, fui fazendo tudo
em paralelo, mas chegou um momento em que já era demais. Ou fazia crescer o negócio, ou continuava como educadora de infância e ter que gerir aqui as duas coisas, para além de uma família, não é? E uma filha, não é muito fácil. Então tive que tomar a decisão e em setembro do ano passado decidi pôr aqui um ponto final na educação de infância e dedicar-me apenas aqui ao projeto. Foi fácil? Mais ou menos. Mais ou menos. Eu acho que já estava mais ou menos a preparar-me para, ao longo aqui deste último ano. O mais difícil foi em setembro. Foi difícil e foi fácil. Em setembro pensar assim, ok, se eu estivesse na escola estava a fazer isto. Se eu estivesse na escola estava a fazer aquilo. E pensar que, ok, mas eu posso vir de férias no dia 1, descansada, quando o ano passado, no dia 30, já tinha que vir porque tinha que ir trabalhar no dia 1. Então tive que fazer esta gestão aqui, a rotina, não é? No fundo, a rotina ajuda-nos a manter aqui o equilíbrio. Também quando a pessoa está muito cansada, também pensa, pronto, um ano passa-se bem porque até é quase uma licença. Uma licença, não é? exatamente. Não é? Mas depois não teve saudades? Sinceramente, não. Não? Não. Sabe o que é que eu tinha saudades? De quê? As minhas primeiras semanas, vou contar aqui, acho que nunca contei, porque eu tinha mais saudades. Era dos mimos que eu recebia daquelas crianças. Eu lembro-me do primeiras, até me vêm as lágrimas aos olhos, de me caírem lágrimas, não era de eu estar triste a fazer outra coisa, era de sentir saudades daquelas crianças que vinham lá e diziam assim, professor, eu gosto tanto de ti, me faziam aqueles desenhos deles, és tão linda, princesa, eu tinha saudades disso. Dos mimos. Vocês têm que me mimar, senão eu vou-me embora. Estou a brincar. Mas eu tinha saudades disso. Posso fazer um desenho. Um sol, uma casinha. Estás a ver? Vou arranjar. Mas eu tinha saudades deste afeto daqueles miúdos que todos os anos, quase todos os anos mudavam, agora eram estes, aqueles, que nós nos afeiçoamos, mas não sei, deste sol no meio dos dias. Sim, mas o setembro para os educadores de infância é um bocadinho agridoce. Há muito choro setembro e é desafiante. Difícil, sim, setembro daí a não ter essas saudades. Lembrava-se, agora estava aqui com aquele miúdo a fazer berra, eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe. Não é fácil, não é fácil. Sim, eu sei, eu deixava o meu filho, eu ainda ouvia-o a gritar enquanto dava a volta à escola. Quando veio o meu filho, ficava a pensar... De carro, de janela fechada. Sim. Foram 3 anos difíceis, 3 anos, todos os anos ele chorava. Aliás, ele ainda chorou no primeiro ano. Eu deixava a minha filha a chorar e ia receber outras crianças a chorar. Pois, essa eu não fiz, eu já não trabalhava. Já não trabalhava quando se tinha. Não é fácil. Filho. Meu filho nunca chorou para ir para a escola. Que bom. Não sei o que é isso. Que bom. Mas deve ser uma dor, realmente. É terrível, não é? Sim. Agora já estamos a falar sobre as férias, ele já me disse que não quer ir para o ATL, eu já lhe disse, mas tem que ser. E já começou, eu não quero, não sei o que. Eu pensar, oh meu Deus, outra vez. Bem, então... O quê? Um podcast. Um podcast, vai ouvir os fones. E então, foi aqui para a escola e foi tudo fácil, foi tudo... Foi tudo fácil. Não é tudo fácil, não é? Não é tudo fácil, é uma mudança muito grande, não é? A deixar uma profissão e depois ter tempo para mim. Eu depois tinha tempo para tudo, não é? Até começar a arranjar coisas para fazer, não é? Entretanto, depois... E é aí que surge o livro, não é? O livro surge, ainda escrevo o livro enquanto estava a trabalhar, mas o lançamento já é no final do ano passado. E então eu pensava como é que eu conseguia estar a trabalhar e fazer o lançamento do livro e estar a preparar tudo. É impossível, não é? Sim. E do lançamento do livro começa a surgir a necessidade de termos aqui uma parte mais institucional e não apenas uma marca pessoal, e então aí surge a escola e eu vou-me lembrar da Liliana pequenina que com 5 anos queria ter a sua escola. Porquê? Porque a Escola Portuguesa de Podcasting tem 3 grandes áreas. A área da formação. Sim. E aqui temos formação para empreendedores e vamos ter também bootcamps para jovens, para poderem partilhar a sua mensagem com o mundo. Porque... Jovens de que idades? A partir dos 14 anos. É muito giro. Porque os jovens não precisam de só estar no YouTube. Existem outras alternativas, quer seja para a imagem deles não ser
partilhada, não é? E temos aqui sempre esta história de cuidarmos da imagem dos nossos filhos e tudo o que está na internet fica na internet, e através do podcast isto pode ser aqui uma alternativa, até para jovens mais tímidos, que não se sintam bem com a sua imagem, mas que tenham uma mensagem para partilhar com o mundo também. Pronto, mas para esses jovens tímidos, acho muito bem que façam podcast, mas que resolvam esse assunto. Porque a nossa imagem é aquela que nós temos, podemos melhorá-la, cuidar dela, mas pronto, temos que viver com ela e temos que assumi-la. Mas é um processo, não é? É um processo. E esse processo de confiança e de confiança na sua comunicação também pode ajudar depois na sua imagem. Aliás, eu acho que é uma ideia giríssima, até para se fazer nas escolas é essa a ideia, é essa a ideia. Essa é a ideia, vamos ter. Portanto, disse que eram 3 áreas, acho que só nos falou 2. Só falei da formação. Super entusiasmada para os jovens. Só falei aqui da formação, jovens e empreendedores, depois temos a parte das mentorias, e aqui mentorias, quer seja para empreendedores, quer seja para a área das empresas, ou também temos serviços mailer-taid para empresas, para poderem dar voz aos seus negócios e que não tenham tempo ou que não tenham pessoas que estejam especializadas em edição, em gestão das plataformas. Então como é que faz? Não são as pessoas que falam? Arranja pessoas para falar? Também, se for preciso, também. Mas as pessoas podem só falar e nós fazemos o resto. Vocês fazem toda aquela programação que nós falámos, o que é que vai ser falado? Nós fazemos isso tudo, fazemos a parte da estratégia e fazemos a parte também da logística, de gestão de plataformas, de colocar jingle, da edição, destas partes todas. Pois, porque o podcast tem que ter toda esta coisa para ter aquela animação. Sim, também para ser uma coisa mais profissional, não é? Não é uma mensagem de voz, não era uma mensagem de voz e não interessava a qualidade. Olha, sou péssima, que às vezes nem consigo no WhatsApp mandar a mensagem de voz que aquilo sai do sítio. E irrita-me tanto. O que é que se passa com isto? E então conte-nos sobre o seu livro, que vamos ver também algumas fotos que vão passar enquanto nós falamos. Como é que surge esta oportunidade de escrever o livro? Esta oportunidade, isto é mais do que um livro, no fundo isto é aqui um manual? Um manual, é um manual prático em que as pessoas podem levar aqui o passo a passo, onde têm realmente aqui o passo a passo para poderem planear todo o seu podcast de negócio, não é? No fundo aí, quando eu falei que começo pelo porquê, o porquê está aí, está também a parte dos conteúdos, a parte de escolhermos para o mundo, não é? O formato, exatamente, está aqui tudo disponível passo a passo para as pessoas irem preenchendo ao longo do tempo que vão lendo o seu livro. Mas como é que lhe surgiu a ideia de fazer? Porquê fazer? Fizeram-lhe uma proposta? Como já tinha este gosto de escrever, vou escrever sobre isto porque é isto em que eu estou? Foi as duas coisas. Eu fui ao lançamento do livro de uma das minhas mentoras e estava lá o editor do livro e eu disse, eu gostava também de escrever um livro, e ele, mas qual é o assunto? Sobre podcast. Nunca ninguém escreveu nada sobre podcast. Vamos falar. Que engraçado. Foi, é verdade. E a partir daí surgiu então o livro assim desta forma. Muito giro. E como é que foi aqui esta sensação de agora estou a lançar um livro? Vimos aqui estas fotografias. As unhas, não é? As unhas não ajudam a apanhar coisas. Como é que foi esta sensação de que vimos aqui estas fotos, imagens tão bonitas, estou ali, estou a lançar um livro, estou a tirar fotografias, estou a assinar, isto tudo está mesmo a acontecer. Como é que foi a pessoa por trás desta autora? A autora eu acho que foi dos dias que eu mais me orgulho da minha vida. Em primeiro lugar, porque tinha a minha filha na fila da frente, com as lágrimas, com os olhos rasos de lágrimas. E está a ficar com os seus olhos também. Quantos anos a menina? Tem 7 anos, com os olhos rasos de lágrimas, a pensar, uau, a minha mãe lançou um livro. No outro dia levou o livro para a escola. Professora, claro. A minha mãe lançou um livro, foi o lançamento do livro da minha mãe, um orgulho imenso. Claro, então, claro que sim. E isto é muito importante para mim, não é? Deixar este legado para a minha filha. Filha, para ti também é possível, ok? Ainda por cima, enquanto menina, eu acho que ainda mais me deixa aqui orgulhosa de mostrar que as mulheres também são capazes e que podem fazer a vida que elas assim quiserem e desejarem. E depois foi o realizar de um sonho, não é? Quando eu pegava nos livros e pensava um dia também vou ter o meu, e assim está. Portanto, sonho da escola de cheque, sonho do livro de cheque. E agora? Há mais um livro no forno,
Já há está. mais um livro no forno. Portanto, também deve gostar de cozinhar, não me diga. Sim, também. Não me diga que um dia quer vir cá à nossa cozinha e vem cá conversar connosco na cozinha. Também pode ser. Há mais um livro no forno e continuar aqui com os podcasts sempre, a ajudar outras pessoas a partilhar a sua mensagem com o mundo desta forma. E os jovens agora também. E hoje ainda faz os seus podcasts? Claro que sim, a Empreendedora Pod é o meu podcast. A Empreendedora Pod. Exatamente. Então o que é que as pessoas podem aprender? Onde é que podem encontrar o seu podcast? O que é que as pessoas podem aprender neste podcast? Não, o podcast está disponível em todas as plataformas de streaming, Spotify e outras que tal. Está disponível no meu canal de YouTube também. E neste caso já que é também a Empreendedora Pod. Liliana FM. Liliana FM, que eu adoro este nome. FM é muito bom. E está disponível também no meu site, também está disponível o podcast. E estava a dizer, está disponível no canal de YouTube já num formato de videocast. E se calhar também vou partilhar com as pessoas o que é isto do videocast, não é? Sim. É colocarmos vídeo num podcast e termos aqui os dois formatos. O formato áudio, que está disponível nas plataformas de streaming, e o formato de vídeo, que está disponível no canal de YouTube. E desta forma temos um vídeo também que acompanha o podcast. Mas com um videocast, lá está, a imagem não é assim tão importante, não é? Ou seja, só está lá. É isso ou não? Ou é muito importante? QB. O mais importante é sempre a mensagem, mas a imagem, principalmente quando nós tratamos de empreendedorismo, temos que passar uma imagem profissional. Não vou gravar o meu podcast de pijama como eu fazia quando nem era só... Nem as pantufinhas. Não, as pantufinhas e as calças de pijama pode ser. Lá embaixo que ninguém vê, é como na pandemia. Exatamente. Trabalhava-se de pantufinhas. Glitter nos olhos. E é lindo, porquê? Porque olha, eu agora não me importava ter umas pantufinhas hoje. Hoje estava a precisar de umas pantufinhas. Hoje estamos aqui. Exatamente, mas a imagem é sempre importante. É sempre importante, principalmente quando falamos de negócios. Claro. E então, temos aqui várias coisas que lhe queríamos perguntar e temos pouco tempo. Não sei do que é que podemos falar. Método PowerVox, PodLab, Podcast Made Fast, Mentoria Podcast Made Better. Quer-nos falar o que é isto? Isto são alguns serviços que disponibiliza? Sim, são. Ela tem que dizer que sim, pronto. Já não vai voltar para trás. PodLab é então o meu curso de formação, onde durante 8 semanas eu ajudo os empreendedores a dar voz aos seus negócios. O Power... Estou aqui o laboratório. Eu reparei. Que esse seu sonho da química e de fazer explosões, agora faz explosões em podcast. É isso mesmo. Foi aqui, eu tentei ser aqui subliminar, mas não passou, não é? A mim não passou. Leve. O Podcast Made Fast é a versão mentoria, e aqui é o Fast, que é mais rápido, não é? No fundo é mentoria o quê? Porque acompanha a pessoa, mas é a pessoa que faz, mas eu estou ali passo a passo a acompanhar a pessoa de forma individual. Pronto, a pessoa não vai lá aprender para depois fazer. Não, eu estou ali a acompanhar a pessoa passo a passo. Para percebermos as diferenças. Sim, e o Podcast Made Better é quem já tem podcast, mas quer levá-lo para um próximo nível. Eu realmente também ajudo as pessoas a poderem fazer essa caminhada de ou passar para um videocast, ou melhorar os conteúdos, ou melhorar a produção do podcast. E que é quase uma coisa individualizada, não é? Geralmente é. Porque não é aquele mesmo sistema que fala para uma turma, todos estão mais ou menos no mesmo nível. Não. Esse é o PodLab. PodLab é que é turma, o Podcast Made Fast é de forma de mentoria individual e o Podcast Made Better também, individualmente. E, portanto, além ainda do seu podcast da Empreendedora Pod, ainda tem aqui uns e-books. Tenho, claro, os meus e-books estão sempre aqui disponíveis no site para as pessoas poderem fazer o download. Tenho o guia dos 7 passos para poderem partilhar aqui a sua mensagem com o mundo, e o audiobook, neste caso, para poderem também partilhar a mensagem sem aparecerem, que temos aqui algumas formas de divulgares o teu negócio sem aparecer. Eu acho que há de haver muitas pessoas para quem isto faz mesmo muito sentido. Não é? Sim, e existem aqui alternativas que nós podemos utilizar, porque nem toda a gente quer aparecer em vídeo. Sim, nem claro. Toda a gente quer dar e nem toda a gente a cara pelo seu tem negócio. Qual é que seria a palavra? Pretensão, empatia, vontade, e que se calhar o aparecer parece que não lhes faz sentido, não faz sentido. Sim. E não têm que ser todos iguais, não é? Sim, exatamente.
E então, Liliana, o que é a distingue de outros profissionais? Primeira pergunta, há outros profissionais nesta área? Há alguns profissionais que ajudam outras pessoas a fazer podcast, mas não podcast de negócio. E aqui temos uma grande diferença entre fazer um podcast e o podcast do negócio, que não é de qualquer forma, não é? O podcast do nosso negócio é pensado estrategicamente, de forma intencional, para servir o nosso negócio de acordo com as plataformas onde nós queremos estar presentes e da forma que nós queremos divulgar o nosso negócio. Lá está, porque vimos há bocado que até o cabeleireiro, que para nós seria uma coisa, não sei, pode ter um podcast do seu negócio. Exatamente. Que pode ser de pouco tempo ou de muito tempo, pronto, isto agora cada um vai gerir da sua forma. Então como é que as pessoas a podem contactar? Quando é que há uma turma ou aqueles que são individuais estão sempre disponíveis? Como é que pode ser? Estão sempre disponíveis através do meu site, podem-me contactar, conseguem encontrar lá os meus contactos. E a próxima turma começa já dia 10 de Abril, temos aqui a próxima turma de PodLab, as inscrições estão abertas neste momento, se forem ao meu site também conseguem encontrar lá a informação para o PodLab, que vai começar já no dia 10 de Abril. E há alguns requisitos que a pessoa tenha que ter? Ou... Para o PodLab, convém ter um negócio ou uma ideia para um negócio e começar o seu negócio também com o podcast. Isto também é possível. Uma das minhas alunas começou exatamente a trabalhar na área dos óleos essenciais, ao mesmo tempo que lançou o seu podcast, e isto serviu para ir alavancando o seu negócio à medida que ia partilhando a sua mensagem. Pronto, mas convém já ter aqui um negócio... Uma ideia, não é só uma coisa que vou aqui experimentar para fazer. Convém já ter... Aí se calhar adquirir o livro. Sim. Para adquirir o livro, se tiverem uma ideia, vão lá ver se preenche. Se a ideia bate certo. E onde é que encontram o livro? Também encontram o livro no meu site e em breve também... Qual é o seu site? Já falar? lilianafm.com. Pronto, Liliana FM, porque é Liliana Marques, mas nós colocámos aqui Liliana FM para descobrirem a Liliana, não é? Porque quem é que chega lá ao Marques assim, não sei. Exatamente, é Liliana FM, e o FM não é só do rádio, não, é mesmo de nome, e então... É do meu nome, tem... Liliana Filipa Marques, então... mas ficou giro o FM. Fizemos aqui esta ligação com a rádio. Pronto, portanto, podem encontrar o livro... Sim, no meu site conseguem encontrar o livro, na Escola Portuguesa de Podcasting.com também conseguem encontrar o livro, e em breve em todas as livrarias também. Estamos aqui a tratar aqui da distribuição nas livrarias, e vou estar na Feira do Livro também, para uma sessão de autógrafos também. Uau! Mas qualquer dia tem mais um livro, não é? Exatamente, vamos ver só no final do ano. Para o final do ano temos aqui mais um livro. Ok, depois vem cá. Para apresentar o seu outro livro. Com todo o prazer. Tem que se lembrar de nós. Está bem, combinado. Combinado? Uma pessoa que está interessado e não sabe como iniciar, tem aqui... Já há muita coisinha para fazer e para escrever, não é? Porque esse livro é para começar, como já referimos. Tem um separador e tudo. Bem, para ficar lá tudo marcado. Muito obrigada, Liliana. Nada, o prazer foi meu. Muito sucesso. Obrigada. Gostámos muito de ter cá, tudo bom. Obrigada. E nós gostámos muito de estar cá, mas já estamos quase a ir embora. O que é que tu estás aqui? Então vá, não sei, põe ali. Lê tu. Tem que ler. Como te vais preparar e ao teu equipamento para falar para o mundo? Agora já estão a ver, estás a ver? Já estão a ver. Pois é que eu não conseguia ler dali. Ali não dava. Viraste, mas não dava a ler tudo. Mas agora eles já leram tudo. Agora já está. Pronto. Foi aqui um programa muito interessante e muito diferente. Sim, falamos sobre podcast. Estamos tão atuais. Em 6 anos nunca falaste de podcast. Não, estamos muito atuais agora. Agora sim chegámos ao século 22. Então, olha, foi um gosto estar aqui. Foi, não foi? Conhecemos aqui a Liliana FM, da Escola Portuguesa de Podcasting. Desde pequenina, cheia de sonhos. É verdade. 5 anos, vou ter uma escola. Exatamente. Pois, vou escrever um livro. Exato. E é tão engraçado como todos estes sonhos se enquadram e que ainda conseguiu enquadrar aqui a história da biologia no leve. Eu adorei este twist que eu vi. Pronto, são estas coisas que fazem a minha vida ser mais feliz. Portanto, é assim, o programa Conversa de Mulheres é... inspirador. Exatamente. E faz às vezes algumas lágrimas nos olhos. Vocês não as viram? Quase. Tiveram aqui. Não pode perder o próximo. Beijinhos, portem-se bem.